Caros alunos do SOS Sesc Vestibular, satisfação estar mais uma vez com vocês com a aula de eletromagnetismo. Hoje nós falaremos em campo magnético, tá? Mas o que é um campo magnético? Campo magnético é a concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética, num determinado espaço. É o ímã que cria o campo magnético, da mesma forma como é a carga elétrica e a massa, que, respectivamente, criam os campos elétrico e gravitacional. Ok? Tranquilo? Então, daí a importância do magnetismo. A gente pode dizer que o campo magnético, você imagina um ímã em forma de barra? A região criada em torno desse ímã, que tem o poder de atrair substâncias magnéticas, é porque existe um campo magnético presente. O campo magnético, gente, é uma grandeza vetorial, medida em Tesla. Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais, quanto aquele gerado por ímãs artificiais, são resultado da movimentação das cargas elétricas no interior dos ímãs. Lembrando que ímãs naturais são aqueles encontrados na natureza. Os ímãs artificiais são aqueles trabalhados pelo homem para atender às suas necessidades. Ok? Classificação das substâncias magnéticas quanto à imantação, quanto ao poder de magnetização. Nós temos as substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. As substâncias ferromagnéticas são aquelas com imantação intensa, tem alta intensidade. A magnetização, ela é muito grande. É o caso, por exemplo, do ferro, do níquel, do cobalto e das ligas que compõem essas substâncias. As substâncias paramagnéticas são aquelas em que o poder de imantação não é tão grande, é pequena. É o caso, por exemplo, do alumínio, da platina, do titânio, do chumbo, do oxigênio, e etc. E as substâncias diamagnéticas são aquelas que não se imantam, não se magnetizam na presença de um campo magnético. É o caso, por exemplo, do zinco, do cobre, da prata, do bismuto. Essas substâncias não sofrem imantação. Linhas de campo ou linhas de indução magnética. Vocês observam na figura que as linhas de indução, elas são linhas imaginárias que tangenciam em cada ponto o vetor indução magnética B, Bzão, é vetor indução magnética, e são orientadas do polo norte para o polo sul, ou seja, elas nascem no polo norte e morrem no polo sul. Isso externamente. Ok? Propriedades das linhas de indução. A primeira propriedade: são sempre fechadas, uma vez que não existe monopolo magnético, ou seja, é sempre um dipolo magnético, norte-sul. Então, por isso, elas são fechadas, né? Ou existir só um polo magnético. Por não existir, né,
um polo magnético, somente 2 polos. Segunda propriedade, são sempre emergente do polo norte magnético e emergente no polo sul magnético, ou seja, nasce no polo norte e morre no polo sul. Bem como o vetor campo magnético sempre aponta no sentido do norte magnético. A densidade dessas linhas indica a intensidade do campo magnético naquela região. Ou seja, quanto maior a concentração de linhas de indução, mais intenso é o campo magnético, maior é o campo magnético. Outra propriedade, elas nunca se cruzam. As linhas de campo magnético nunca se cruzam. Nessa figura nós temos o campo magnético criado por um condutor reto. É um fio condutor percorrido por uma corrente de intensidade I. Tá? Aqui está orientada da esquerda para a direita. Tu percebes que as linhas de indução elas têm a forma de circunferência. E quando a corrente está orientada da esquerda para a direita, vocês observam que essas linhas estão orientadas no sentido anti-horário. Logicamente, se a corrente estiver orientada da direita para a esquerda, é o contrário. As linhas estarão orientadas no sentido horário. Correto? Beleza? Características do vetor campo magnético Bzão. B maiúsculo, tá, gente? Não é E, é Bzão. Como trata-se de uma grandeza vetorial, nós temos módulo, direção e sentido. O módulo, ou intensidade do campo magnético, é calculado pela lei de Biot e Savart. B igual a μ vezes I sobre 2π vezes dz. Essa é a fórmula que determina o valor do campo magnético em um ponto, dentro de um campo. Onde μ é a permeabilidade magnética, a unidade do sistema internacional é Tesla vezes metros sobre ampere, I é a intensidade de corrente elétrica, dada em ampere, dzinho é a distância do ponto onde se quer calcular o módulo do campo magnético em relação ao fio condutor, dada em metros. Uma observação importante. No vácuo, a permeabilidade magnética tem valor igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros sobre ampere. Correto? É importante notar que campo magnético B e intensidade de corrente I são grandezas diretamente proporcionais. Campo magnético e distância são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a distância do ponto onde eu quero calcular o campo magnético em relação ao condutor, menor será o valor do campo magnético. Ok? A letra B, direção do vetor indução magnética. É sempre perpendicular ao plano que contém o condutor. O sentido do vetor campo magnético é dado pela regra da mão direita. E o que diz a regra da mão direita? Diz justamente o seguinte: ao segurarmos um condutor com a mão direita, o polegar indica o sentido da corrente elétrica e os demais dedos que envolvem esse condutor indicam as linhas de campo ou linhas de indução magnética. Está aí na figura para vocês observarem. Caros alunos, meu muito obrigado. Cuide-se, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Saia só por necessidade.
lave bem as mãos com álcool gel, cumpra os protocolos da vigilância da OMS. Tá? Muito obrigado e até a próxima aula.